Hoje eu queria trazer aqui um conceito que é o conceito de liquidez sobre nossos investimentos. Quando nós realizamos um investimento, muitas vezes nós não pensamos no conceito de liquidez. Então eu queria trazer hoje esse tema para nós falarmos de alguns fundos de investimento, fundos conservadores de renda fixa que estão sofrendo uma desvalorização muito elevada por conta desse princípio de liquidez, certo? Então, a liquidez é a capacidade de um ativo ser convertido em dinheiro, né? Em tese, qualquer ativo pode ser convertido em dinheiro, desde que você dê um desconto para que a pessoa que está comprando tenha o interesse de ganhar dinheiro, né? Ou de economizar em cima da sua oferta. Então, vou dar um exemplo aqui da casa de vocês. Então, a gente mora numa casa, sei lá, vale R$500 mil. Hoje você tem um ativo que o corretor fez uma avaliação e vale R$500 mil valor de mercado, certo? Mas aconteceu uma emergência. Amanhã você precisa o dinheiro desse imóvel no seu banco. Você vai conseguir vender este imóvel por R$500 mil? Não, não vai. Você vai ter que dar um desconto grande o suficiente para que uma pessoa vá ao banco, retire o dinheiro e vá comprar achando que é um grande negócio para ela. Não para você, para ela. Então esse é o risco de liquidez. Então, se for 450, 300, 350, ninguém sabe. Então é oferta e demanda. Então eu queria falar aqui de um fundo, né, que eu tinha investimentos nesse fundo e eu acabei fazendo resgate, porque eu vi uma corrida de resgates imensa e começamos a ter um efeito de liquidez muito negativo nesse fundo. Eu acredito que ele foi vítima do próprio sucesso dele. Um fundo que começou em 2014 com 27 milhões e hoje, 2019, recentemente, ele estava com 3 bilhões de reais. Gente, 3 bilhões de reais. Então, muito investimento. E o que esse fundo investia? Investia em direitos creditórios, debêntures, recebíveis imobiliários, notas promissórias, antecipação de recebíveis, né? Inúmeros tipos de investimento focado no setor empresarial, né? Que de direitos creditórios, geralmente de empresas, não muito do governo, certo? Então, eu queria falar aqui, mostrar para vocês como esse fundo se desvalorizou e tentar explicar a caso entendo, certo? Fechei, né? Então tá, aqui. Então nós vamos falar desse fundo aqui, que é o fundo Sparta. Então nós vamos falar aqui do fundo Sparta FI, cotas de fundos de investimento de renda fixa de crédito privado. Gente, esse fundo aqui era para ser um fundo muito conservador. Tinha uma rentabilidade linear há muitos anos. E por que aconteceu isso aqui? Era uma rentabilidade que ele estava dando no ano abaixo do CDI já, porque aqui já começou a ter alguns sinais. E aqui ele despencou. Então olha só, aqui dia 17 de março, rentabilidade de 4,53 positivo. E aqui embaixo, uma rentabilidade de 0,25. Então vamos lá. Ele teve 4,53, 4,53 para 0,25 negativo, né? Ele teve uma variação percentual de 100%. Então ele perdeu toda essa rentabilidade. Ele está um pouco negativo nos últimos 12 meses. Agora vamos ver em 2 anos. Nossa, ele está com a rentabilidade de 6%, abaixo do CDI. 3 anos, opa, abaixo. E desde o seu início da criação, desde 2012, ele ainda está positivo, mas você teria que ter investido lá. Então vamos só entender um pouquinho mais sobre esse fundo aqui, certo?
Então, olha só, a maioria das pessoas investiram nesse fundo por aqui, em março de 2018, que foi março de 2018, aqui. Então, a grande média das pessoas, a grande maioria, não a grande média, estão começando a quase perder dinheiro, né? Em questões de rentabilidade. A gente não sabe exatamente quando um entrou, o outro entrou. Mas eu quero mostrar aqui o seguinte, que em maio de 2019 ele tinha acima de 3 bilhões e hoje ele está com 1,7. Então ele teve 1,3 bilhão de reais em resgate. Então vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. 3,1, né? Para 1,7. Uma variação percentual. 1,7 é? Isso, 1,7 para. Isso. Então ele teve uma redução de 45% de investidores, de dinheiro, né? Então o que ele fez? Com aqueles títulos de longo prazo, geralmente são vencimentos 3, 4, 5, 10 anos, ou até mais às vezes, ele precisou vender. Por quê? O fundo, na sua regra, diz que em X dias ele vai lhe devolver o dinheiro. Nesse caso, o contrato são 30 dias. Então eu fiz a aplicação, se eu pedir o resgate hoje, esse fundo ele vai me dar o dinheiro de volta na cotação, no valor daqui 30 dias. Eu não sei quanto vai ser esse valor. Pode ser maior, pode ser menor. Certo? Então ficou bem claro aqui. Então essas pessoas pediram resgate, ele não tem dinheiro em caixa, porque esse dinheiro está todo aplicado em certificados de recebíveis, em debêntures. Então ele foi obrigado a vender, certo? Foi obrigado a vender para poder entregar o dinheiro dessas pessoas. Então quando ele foi obrigado a vender, ele vendeu abaixo do valor de mercado. E isso afetou a rentabilidade. Então ele vendeu algo que valia 30 centavos, 40 centavos, eu não sei exatamente, porque o fundo não fala, ele não precisa apresentar esses relatórios detalhados, né? Porque você autoriza ele a gerir seu patrimônio. Então, no pico de cotistas aqui, que foi em julho, né, de 2008, nós tínhamos aí 27 mil, e hoje nós temos aí 14 mil cotistas. Então foi uma saída real aí de aproximadamente 13 mil cotistas do fundo, né? Então aqui mostra que nos últimos 6 meses saiu 1 bilhão de reais, né? E aqui a rentabilidade histórica. Mas o conceito que eu queria trazer aqui é esse, que é o risco de liquidez que nós temos. Então a gente tem que se preocupar com esse risco, porque um ativo livre de risco praticamente é a poupança, né? Porque você pode ir lá e resgatar o dinheiro a qualquer momento. Alguns CDBs, né? Que você não tem um prazo para ficar no investimento, que são CDBs de liquidez diária, eles pagam um pouquinho menos, mas você pode sair a qualquer momento, né? E esses são os mais comuns aí no nosso dia a dia. Mas eu queria trazer esse conceito para vocês entenderem que a liquidez sim pode afetar a rentabilidade do seu investimento. E desse caso aqui foi muito negativo. Não esperava isso, muitas casas estão sofrendo desse jeito, algumas não. Eu estou curioso para saber um pouco mais sobre o assunto. Tem gente falando que é um bom momento para entrar porque a cota está barata. Eu não acredito nessa conversa, certo? Porque esse volume, essa corrida, essa saída de dinheiro é preocupante por conta principalmente dessa crise do vírus. Talvez são empresários que precisam de dinheiro para fazer os investimentos nas próprias empresas. Então vão que esses títulos que o fundo detém entram num processo, essas empresas que emitiram esses títulos, né, que foi comprado pelo fundo, entram em um problema financeiro e se tornam inadimplentes. Esse fundo pode ainda perder mais. Então vai ser difícil eu voltar a investir em fundos de direito creditórios por um bom tempo por conta desse trauma financeiro aí que foi gerado, certo?
Então, essa é a mensagem que eu queria trazer de liquidez para vocês. Busquem mais informações antes de fazer os investimentos, tá bom?